Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. E aí, galera do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula, segunda parte do nosso conteúdo sobre neocolonialismo ou o imperialismo do século XIX. Na aula anterior, nós falamos do conceito de imperialismo e as teorias pseudocientíficas que deram base a esse momento e a essa exploração do continente africano e asiático, como, por exemplo, o darwinismo social e as teorias eugênicas, que pressupunham que o homem branco europeu teria maior capacidade intelectual e, por conta disso, teria a missão de colonizar e civilizar os continentes africano e asiático, justificando assim a dominação desses territórios e a exploração dos recursos naturais, principalmente os minérios e a mão de obra. Vamos focar primeiro aqui no neocolonialismo na África. É importante dizer, e eu coloquei aqui para vocês, olha, o imperialismo inglês não é apenas a Inglaterra que faz esse processo de dominação, vocês lembram disso. Nós temos a Bélgica, a França, Portugal, temos também, mais tardiamente, no final do século XIX, com a unificação da Alemanha, o interesse da Alemanha nesse processo. Porém, é importante dizer que os ingleses serão o único império que conseguirá manter aí domínios basicamente de norte a sul da África, inclusive com franceses e portugueses cedendo territórios do continente africano para que os ingleses dominassem. É importante nós pensarmos como que ocorreu essa ocupação. Essa ocupação, tanto de ingleses, portugueses, franceses, belgas, ela se dá de diversas formas. Nós teremos diversos viajantes que irão para o continente africano, explorar a região, conhecer o novo, o exótico. Nesse processo desses viajantes, nós teremos, por exemplo, a mistificação dos safaris, a ideia do europeu que vai lá caçar o leão na selva africana, não é? E vai praticar os safaris. Era um status para a época. Era equivalente aí à noção de poder econômico aquisitivo. Eu estou indo para a África fazer um safari. Os aventureiros, exploradores, vão surgir inclusive diversas histórias contadas a partir desse processo e que relatam um pouco desse neocolonialismo. Uma das histórias e dos contos mais conhecidos dentro da literatura que representa essas aventuras é, por exemplo, a lenda do Tarzan. A história do Tarzan, do menino inglês que é criado por macacos no continente africano, e se torna o rei da selva. Olha a crítica social que isso faz. Prestem atenção, um menino branco é criado por macacos, seres selvagens, animais inferiores, segundo a racionalidade humana, segundo a concepção do homem, e ele é o rei da selva. Por que o homem branco que tem que ser o rei da selva nesse processo? Não é? Então, aí nós já temos aí darwinismo social dentro da história do Tarzan. E os missionários religiosos que vão para evangelizar, para levar o cristianismo aos povos africanos, certo? Porém, o grande boom de ocupação que vai levar o interesse de boa parte dos europeus, dos governos, das grandes empresas europeias, é sim o interesse econômico. Nós estamos aí dentro do contexto da segunda revolução industrial. Então, a necessidade de matéria-prima, de mercado consumidor e a própria utilização de mão de obra barata, que é a mão de obra ali nessas regiões, não é? Onde os europeus vão dominar e levar a exploração econômica, tudo isso faz com que os europeus dominem ou procurem dominar esse continente, como de fato vão dominar, a partir da força militar, a partir da força política e da força econômica.
No final do século XIX, entre 1884 e 1885, nós temos aquilo que ficou conhecido como a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim é um evento, né, que vai ocorrer entre esses 2 anos, onde as potências europeias vão literalmente dividir ou partilhar a África, o continente africano, os territórios africanos, entre eles, sem consultar as tribos africanas, sem levar em consideração os acordos políticos que existem e as etnias que dominam as regiões dentro do continente africano, impondo a essas etnias, a essas tribos, muitas vezes tribos rivais, impondo o seu domínio e o seu poder. Okay? Isso terá uma consequência muito importante na África, principalmente após o processo de independência desses territórios, onde nós teremos a formulação dos atuais países africanos. Por quê? Porque quando os europeus saem da África, em meados do século XX, quando começa o processo de independência desses países africanos, né, dessas regiões africanas que vão se tornando estados nacionais modernos, né, dentro da composição europeia de Estado, os territórios eles vão permanecer os territórios que os europeus deixaram. E aí, as antigas rivalidades entre as tribos que ali habitavam vão florescer novamente. Não à toa, se você der um Google aí na tua casa e perguntar para o Google onde está ocorrendo os maiores conflitos armados do nosso atual momento histórico, esses conflitos estão ocorrendo no continente africano por poder, para manutenção de ditaduras, às vezes contra uma determinada elite que está no poder ou um outro determinado grupo. E quando você vai na raiz desses conflitos, está essa imposição de limites e fronteiras colocados pelos europeus no processo da colonização. Um caso específico da colonização, do neocolonialismo na África é o caso sul-africano, da região onde hoje nós chamamos de África do Sul. É importante dizer que esse território já estava sendo ocupado por holandeses desde o século XVIII. Tá? Então, desde o século XVIII, nós temos holandeses que foram explorar a região e montaram colônias ali naquela região da África do Sul. E esses holandeses ficaram conhecidos como boeres, certo? Então, os seus descendentes, né, vão ficar conhecidos como boeres. E aí nós teremos, no final do século XIX, nessa região é descoberto minas de diamantes. E quando é descoberto minas de diamante, os ingleses acabam, então, tendo muito interesse nessa região e impondo militarmente o seu poder sobre a região, querendo controlar essa região. Nesse sentido, o que vai acontecer? Os boeres, os holandeses, vão pegar em armas e vão lutar contra o Império Inglês. Eles vão resistir durante um tempo, mas depois de 3 anos eles não resistem, né? Todo o poderio inglês, que é o maior império desse contexto, e os ingleses acabam controlando a região. Quando os ingleses controlam a região e estabelecem o governo ali na região da África do Sul, eles vão criar algumas leis de terras, por exemplo, e outras leis onde vão separar pequenas faixas de terras, pouquíssimas mesmo, as margens do território, as piores regiões do território, e dar essas terras, colocar essas terras como local onde os negros africanos da região poderiam viver. Vão criar leis também separadas, leis para negros e leis para brancos. Nós teremos a composição aí de um regime que se estenderá por praticamente todo o século XX na África do Sul, que é o sistema conhecido como apartheid, que é a separação
e a divisão aí entre os negros e os brancos da África do Sul. Importante nós lembrarmos, figura marcante desse processo é o Nelson Mandela. Possivelmente vocês já ouviram falar no Nelson Mandela. O Nelson Mandela, boa parte do século XX, da segunda metade do século XX, ele era um preso político. Ele passou boa parte da vida dele preso, porque ele era um militante negro que participava de grupos de resistência dentro do regime inglês aí do apartheid, né, e procurava acabar com o sistema. E aí ele foi preso e ele ficou muito tempo, e ele era judiado, literalmente, porque não tinha direitos humanos que fazia efeito numa situação dessa. E o que vai acontecer? Quando ele é liberto, quando ele sai da prisão, já no final do processo do apartheid, ele vai ser candidato a presidente da África do Sul, ele assume a presidência na África do Sul e ele faz uma coisa que ninguém esperava naquela época, no início dos anos 90. O que ele faz? Ele não caça os homens brancos. Ele procura estabelecer um governo pacífico entre brancos e negros, né, em prol do desenvolvimento social e econômico da África do Sul. Ele apazigua as coisas, diminui muito o conflito, só que também gera um outro problema. Né? Por quê? Nesse longo processo, desde a Guerra dos Boeres, a instalação do apartheid no início do século XX, durante todo o século XX, nós vamos ter então uma concentração de riquezas e de terras nas mãos da elite branca sul-africana. E isso, de certa forma, vai permanecer. Porém, ele se torna um ícone mundial da paz, por ele justamente esquecer das particularidades que o preconceito racial fez com que ele sofresse, e tendo o poder, ele tentar a todo custo promover a paz e a união entre os povos sul-africanos. Vou até indicar um filme aqui para vocês que relata aí um pouco desse processo. O nome do filme é Invictus, onde nós temos a composição de um time de rugby sul-africano com membros brancos e negros no mesmo time, que era algo impossível de se pensar na África do Sul nesse contexto. É isso aí, galera. Nesse vídeo, então, nós falamos sobre o neocolonialismo na África. E vocês perceberam que acaba tendo aí alguns pontos importantes a serem ditos, não é? E para que nós possamos falar um pouco mais sobre a Guerra do Ópio, a Revolta dos Cipaios e a Guerra dos Boxers, que são os conflitos que se dá dentro do neocolonialismo na Ásia, eu vou gravar um outro vídeo para vocês, ok? Por hoje é só. Estudem, se dediquem e até a próxima. Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.